Torcida atleticana, uma ótima noite a todos. É plantão urgente. Meio-campista Rafael Veiga pode estar desembarcando em Belo Horizonte para ser o novo meio-campista do Galo. É isso mesmo, tem informação muito quente sobre essa possível chegada. Seria um chapéu gigantesco no Palmeiras, né? O Galo criou diversas oportunidades e ainda assim conseguiu não pontuar nessa partida contra o Grêmio, né? Onde a equipe do Galo foi muito superior, criou diversas chances. Fica até o final do vídeo, não pula sequer uma parte, porque tem muito conteúdo top. Eu quero saber de vocês. Vocês aprovam a chegada do Rafael Veiga no Galo? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto e dê uma olhada nesse conteúdo que está sensacional. Pô, vamos falar do Galo que perdeu pro Grêmio 2-1 no sábado. Eu quero te ouvir, Henrique. Falar do lance polêmico, dos gols perdidos, mas o Galo perdeu esse caminhão de chances e acabou derrotado. O que deixou o técnico do Grêmio assim, meu Deus? Olha lá, balançando a cabeça, bufando ali o Quinteiros. O técnico do Grêmio não tá nada satisfeito. Acho que foi a mesma coisa que deixou o Cuca assim. Fique inconformado, Cuca. A quantidade de gols perdidos pelo Galo deixou um exausto e o outro indignado. Era pro Hulk, passava pela bola o Rony, Coelho emendou, Volpe pegou, arriscou, manda a bola por cima. Tocou, tenta Coelho uma, duas vezes, Volpe pegou. Arana no cruzamento, Rony, Volpe de novo. Tinha que respirar fundo mesmo, seu Quinteiros. Eu confesso que eu nunca vim jogar aqui com o Grêmio com uma superioridade tão grande como a gente teve hoje. Mesmo assim, ele tava lá, roendo a unha de nervoso, porque sabia que só precisava de um vacilo para as coisas mudarem de lado. Bandeira chegou a marcar impedimento e o Cuca avisou. Não tá impedido. Ele tava na bronca reclamando de um pé alto no início da jogada, na disputa entre o Lucas Esteves e o Natanael. Eu não vou conduzir a cabeça para bater no pé. Isso aí é automático do ser humano. E foi o que aconteceu com o Natanael na jogada. O pé alto é muito claro, né? A ação do Lucas Esteves, na minha avaliação, foi só na bola, ele dá um toque e ainda recolhe a perna. Diferente quando o jogador chuta e mantém a perna em riste, estendida, levando risco. O VAR checou e validou o gol do Arezzo. Um gol que você faça, ele vai causar para o adversário a falta de confiança maior e vai te conduzir a uma provável vitória, sem dúvida, né? E foi exatamente o que acabou acontecendo. Mais um vacilo e... Passe errado, a bola fica com o Vidia Sante. Tenta entregar lá na direita. Bateu Edenilson! Gol! E o problema foi que o segundo tempo não terminou muito diferente. O Galo até conseguiu finalmente balançar a rede. No cruzamento, Rony! Gol! Mas as chances perdidas não acabaram. De cabeça, pra fora, pra fora, pra fora! O desespero do Cuca com a bola do Arana foi tanto que ele até se lesionou chutando a bola. Na verdade, mirou a bola, mas acertou um desses suportes que agora ficam espalhados pelo campo. A ideia era acabar com a cera dos gandulas, não virar alvo da fúria dos técnicos. Teve chances até no último momento de pelo menos empatar o jogo, né? Então o Grêmio foi eficaz, foi muito eficaz e nós pecamos muito nas finalizações hoje. Serve como aprendizado para os próximos jogos, para nas próximas oportunidades a gente possa definir da melhor maneira possível. Dedão do Cuca deve estar doendo até agora. Henrique, vamos direto pro lance polêmico. Foi pé alto ou não foi? Cara, a gente viu a opinião do PC, que é o nosso especialista. Eu não fui árbitro top, mas eu já bati minhas peladinhas. Cara, não dá pra dividir essa bola de cabeça como o Natanael tentou. Pra mim, jogo perigoso, claro. Como é que o Natanael vai botar a cabeça na sola da chuteira do cara, Maurício? Não tem jeito. Pra mim, a arbitragem errou e pra mim o erro foi do árbitro de campo. O VAR não entra. É lance interpretativo. Então acho que o Klaus tinha que ter marcado no campo e anulado o gol. Além desse lance, o Atlético também perdeu muitos gols, né? Não dá pra... Perdeu muitos gols. Eu acho que a fala do Hulk que a gente ouviu, de servir de lição, pra mim é o que a gente pode tirar desse jogo. No Mineiro, você perde 1, 2, 3, o adversário não chega tanto, você tem outras oportunidades. No Brasileiro, não tem perdão. O time deixou cair um pouquinho, o Grêmio foi lá, fez 1, fez 2. Quando já era pra estar 2-0 Atlético. Foram muitas chances perdidas.
O lado bom é que a produção ofensiva foi ótima, o time conseguiu chegar muitas vezes. O outro lado bom foi o Hulk ter voltado também, conseguiu participar do jogo ali, 1 hora de jogo ele participou. E acho que o Galo teve coragem, valentia, merecia ter pontuado nesse jogo. É tentar não repetir erros contra o São Paulo na próxima rodada. E o Galo já tá no Peru. Começa a Sul-Americana amanhã contra o Cienciano na altitude. Jogo muito desafiador por esse ponto, cara. A altitude lá de Cusco, onde é o jogo, cidade histórica do Peru, Perde Machu Picchu. É igual La Paz. É igual La Paz. Então, assim, tem que ter controle físico, pegar rápido a velocidade da bola pra começar pontuando na Sul. Mas é semana também de Conmebol Libertadores e de Conmebol Sul-Americana. Isso. Então a gente já vai para Cusco, onde está o Vinícius Nicoletti, porque o Galo estreia contra o Cienciano. E aí, Vinícius, tudo bem? Bom dia. Fala, Bruno. Um abraço para você, Mari, Marra, Jailson, fã de esportes. Estamos aqui em Cusco, a cidade que fica a 600 quilômetros de Lima, uma cidade histórica, era capital do Império Inca antes da invasão espanhola. Uma cidade muito bonita, charmosa, mas o grande problema do Atlético fica aqui nos Andes. Aqui é a porta de entrada para Machu Picchu, né? E o grande problema é que fica nas montanhas, 3.400 metros de altitude. Eu vou falando aqui, já vai faltando até ar quando a gente vai falando, e essa grande preocupação do Atlético que vai enfrentar o Cienciano nessa altitude. O Cienciano tem tradição, já foi campeão da Copa Sul-Americana em 2003, passou pelo Santos, que tinha sido campeão brasileiro na fase de classificação, a final foi contra o River Plate e conseguiu levar o título. É um time que tem tradição aqui no Peru, além desse título, com 124 anos de história e sempre muito forte jogando na altitude. 4 brasileiros já passaram aqui por Cusco tentando bater o Cienciano nas competições da Copa Sul-Americana e também Libertadores, e só o São Paulo conseguiu essa vitória em 2006. São Paulo que chegou, era campeão da Libertadores em 2005 e chegou à final em 2006. O Santos perdeu, o Flamengo em 2008 e o Grêmio em 2006. Todos foram derrotados aqui na altitude. O Atlético veio direto depois do jogo em Porto Alegre, fez uma parada em Lima e chegou aqui em Cusco na noite de domingo. Vai fazer um treinamento na parte da tarde aqui em Cusco, fazer essa aclimatação e definir o time. E essa foi a estratégia do Cuca, fazer um treinamento antes da partida desta terça-feira. Vamos ouvir então o que falou o técnico do Atlético sobre essa preparação. E ele também pensando nos reforços durante a temporada. 11 jogadores do Galo chegaram para 2025 e o treinador fez uma avaliação ali depois da derrota do Grêmio para o Grêmio na estreia do Brasileirão, que o Atlético ainda é um time em formação e precisa de reforços. Vamos acompanhar. A gente tem um jogo lá na altitude, que a gente também vai poder pensar bem na estratégia que nós vamos executar lá para fazer um bom jogo e, quem sabe, lá ter uma sorte melhor no resultado. Eu acho que todas as competições que a gente está, elas vão ser prioridades. A gente não tem que priorizar uma. A gente está em reconstrução ainda do nosso elenco. Nós estamos fazendo as coisas gradativas, sem alarde, com muita certeza no que a gente está fazendo. A gente ainda vai fortalecer o nosso elenco, que nós temos essa necessidade, mas tudo no seu tempo. Daí o Cuca, nós estamos aqui na Praça das Armas. Você vai ver ali a Basílica da Virgem de Assunção. Logo aqui também tem outra catedral. A praça muito bonita, uma praça histórica, no estilo gótico, colonial, e também mistura toda a tradição inca aqui em Cusco. E é nesse cenário que o Atlético vai fazer a estreia na Copa Sul-Americana, tentando esse título inédito. O Atlético já jogou 11 vezes na história na altitude, tem 5 derrotas, 3 empates e apenas 3 vitórias. Posso dizer, o grande problema do Atlético nessa estreia é a altitude. Eu volto com vocês aí. Thiago Fernandes, tem possibilidade do Rafael Veiga? Tem alguma coisa envolvendo Atlético, Palmeiras e Veiga? Não, HG, você falou que tinha visto em alguns locais eu recebi. Pois é, eu fui atrás do empresário do jogador e, de acordo com ele, não tem qualquer procura do Atlético pensando na contratação do Rafael Veiga. Pelo contrário, o Veiga também não tem proposta alguma e o que me passaram é que o Palmeiras mantém a ideia de que só aceita negociar o Rafael Veiga depois do Mundial de Clubes. Então, hoje, não tem qualquer discussão envolvendo a possibilidade de chegada do Rafael Veiga ao Galo. Bom, e muito me assusta, de verdade, um dos principais nomes da equipe do Palmeiras,
A torcida do Palmeiras está pegando no pé lá da direção por causa de elenco. Aí você vai desqualificar o seu elenco com os seus principais jogadores. O cara que tem a quantidade de gols, quantidade de assistências pela história do Palmeiras. Beleza, perdeu o pênalti agora, faz parte do futebol. Não, mas eu acho que não é nem tanto só pelo pênalti, não. Não. Eu tô só pontuando situações. É um nome muito grande para um Palmeiras liberar assim, não, beleza, vida que segue. Sabe que o questionamento lá de muitos torcedores é aquele questionamento que há em algumas situações que já chegou, tem muito tempo, já ganhou tudo, já não tem mais ambição, etc e tal. Eu discordo, tá? Eu acho que a queda de rendimento do Palmeiras é uma queda de rendimento de todos os setores, não é só do Veiga, não. Ele caiu, mas não tem ninguém jogando muita bola. Até o Estevão teve uma queda. No Paulista, jogou mal ontem. O Palmeiras classificou na Bacia das Almas, só chegou à final por um pênalti inexistente contra o São Paulo, senão nem teria chegado. O trabalho do Abel muito questionado. Agora, essa do Rafael Veiga, eu recebi de 2 amigos de imprensa que são muito cuidadosos com as informações. Inclusive, enquanto o Thiago estava falando ali, um deles falou, pode insistir aí e tal, mas foi o empresário do atleta que disse pro Thiago que não tem nada. Então, eu acho meio louco isso, sabe por quê? Como é que você vai trazer o Rafael Veiga? Tem um Mundial que o Palmeiras vai participar. Quando o Mundial acontecer, os 7 jogos, se ele tiver jogado os 7 jogos, já não pode se transferir. Não. Então não faz muito, pra mim, não faz muito sentido. Não faz. Não faz muito sentido. E até pelo discurso atual do Atlético com relação a investimento, seria uma grana alta. Caro, por favor. Quanto ele custa, Thiago? Né? Dá caro. A multa rescisória é alta. Então, 17, 18 milhões de euros? O Palmeiras, quando foi perguntado lá atrás, ele queria o valor da multa rescisória, 30 milhões de euros. Ninguém vai pagar 30 milhões de euros por um cara de 28 anos hoje, né? A verdade é essa. Então, hoje, eu imagino que o Palmeiras negociaria por algo próximo de 15. Não vai, Isso considerando que o jogador ia ter que entrar em litígio lá, né? Porque pra Leila querer liberar, pra a torcida também aceitar numa boa saída dele. Aqui, o André no meu ouvido aqui. Manda o Bernard pra lá. O André é maldoso demais também. Mas eu faria essa troca se fosse o Atlético. Tem essa questão que o Palmeiras está vivendo, né, nos últimos anos, de desfazer de alguns atletas que entendem que o ciclo de vitória foi encerrado, mas isso a gente só acaba vendo à medida que o tempo passa, né? A verdade é que, assim, não estou falando que eles estão fazendo falta ao Palmeiras, mas o Palmeiras perdeu jogadores de frente, caso do Rony, caso do Dudu, jogadores de meio campo, caso do Gabriel Menino, e são setores que hoje ainda, apesar da renovação, exemplo, o Palmeiras trouxe o Felipe Anderson a peso de ouro, ele não rendeu 50% do que era esperado para ele render. Então, assim, a renovação que o Palmeiras se propôs a fazer, ela ainda, na prática, a gente vai ver só no final do ano. E, de repente, o torcedor do Palmeiras pode até olhar, dependendo do que aconteça, o Dudu, o Rony, do jeito que renderam lá em Minas, talvez pudesse... É que o futebol é muito cruel, sabe, HG? Então, todos os clubes têm que ter... Eu já ouvi isso ontem. O futebol tem que ter um pouco de cuidado com essa questão. Eu entendo, tá? Eu concordo que ciclos de jogadores nos clubes... principalmente quando vencem bastante, eles se encerram, mas você tem que tomar muito cuidado no momento de tratar isso dentro das 4 linhas. Agora, sobre o Pochettino, o Marcelo Paz, posso chamar de presidente ou CEO, hein? CEO do Fortaleza, ele me disse que o Pochettino permanece no Fortaleza. Se mudar alguma coisa nessa história, pode mudar daqui para frente, mas a conversa que tive com ele pelo WhatsApp, ele disse, Pochettino permanece aqui no Fortaleza. Isso foi que dia? Isso foi sexta-feira. Sexta-feira. É importante dar sexta-feira. Eu conversei com o empresário dele, eu não lembro a data exata, mas até eu trouxe na Band News, o empresário dele me disse que a conversa era para renovação contratual. Que a situação... Mas ele confirmou alguma sondagem do Atlético? Que havia interesse, mas que não havia negociação. E aí, pelo que eu conversei com ele, a situação deve ser de fato para renovação contratual do Pochettino com Fortaleza. Então, uma prorrogação do contrato pelo menos até dezembro de 2026. Então, por isso que eu trouxe também na semana passada, falei aqui, o Atlético não vai buscar ninguém até o dia 11, cara. Os caras que o Cuca queria, o Atlético acabou não conseguindo. Então, nesse momento,
improvável que o Galo busque algum reforço. Torcedor atleticano, torcedora atleticana, prestem muita atenção nessa grande informação que eu vou trazer agora para vocês. É plantão urgente. O Atlético Mineiro, a diretoria do Galo, quer contratar o meio-campista do Palmeiras. É isso mesmo, Rafael Veiga, né? O jornalista aí falando, não vai liberar. Pessoal, amigas e amigos, o Rafael Veiga está sofrendo uma pressão gigantesca no Palmeiras. O jogador não vem desempenhando um bom futebol, aquele futebol vistoso que a gente já viu, né, em outros tempos, há bastante tempo, né? Já não é de hoje que o nível, né, de competitividade do Rafael Veiga caiu muito. Então, assim, há uma imensa expectativa, sim, do Galo, né, aproveitar esse momento do Rafael Veiga e formalizar uma proposta oficial. A gente viu o Rony, né, o Galo oferecendo um salário, né, adequado, né, o Cuca sempre vem pedindo um cara pensante, já conhece o Rafael Veiga. Então, assim, tem um aval, né? Tem um Pochettino, muita gente falando que o Pochettino vai vir. Eu não acredito. Eu acho que o Galo deve apostar todas as fichas no Rafael Veiga, que é um cara muito experiente. O Galo tá precisando de jogadores, assim, experientes. Jogadores que chegam para agregar e agregar muito. Então, assim, eu quero saber de vocês, o que vocês acham, né, de ver esse baita jogador com a camisa do Galo? Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários, amigas e amigos, que eu quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!